Então, beleza. Boa noite aí a quem chegou agora. Hoje vamos falar, né, em continuação do conteúdo anterior. A gente vai falar ainda sobre matrizes quadradas, né? O que muitos livros apresentam como matrizes quadradas especiais, né, por conta de suas propriedades, né? Então, eu falei que o nosso tópico seguinte, né, que é o estudo dos determinantes, ele vai ser focado unicamente nas matrizes quadradas, né? Uma vez que só é possível associar a ideia de determinante a matrizes quadradas, certo? Daí o motivo da gente estar se estendendo um pouco mais, né, do que nos outros conteúdos, focando mais nessas propriedades que essas matrizes possuem, né? Então, vou colocar aqui matrizes quadradas especiais. E a lista da semana passada foi tranquila a resolução? Eu senti um pouco de dificuldade, Ah, ótimo. principalmente na questão 5. Questão qual? 5. 5. Tá, vamos fazer assim então no final da aula. Me lembra dela que eu posso tentar resolvê-la aqui, né? A gente pode fazer uma prévia, né, dessa questão. É porque eu nem não estou com a lista aqui aberta, nem me lembro qual ela é, tá? Beleza? Sim. Então, vamos falar, né? A gente já falou um pouco dessas matrizes quando a gente, acho que foi na aula anterior. Não foi na última aula, não, acho que foi na antepenúltima aula, não lembro. Falando sobre as matrizes simétricas e antissimétricas, né? A rigor elas teriam que estar aqui, né, nessa aula, mas eu antecipei um pouquinho, né? Não perdemos nada com isso, não. Então, uma das que vai chamar a nossa atenção são as chamadas matrizes ortogonais, né? Então, ó, lembrando, todos os nomes, as definições que a gente vai ver aqui, só cabem no contexto das matrizes quadradas, certo? Então, eu não vou ficar escrevendo matrizes quadradas ortogonais, matrizes quadradas normais, não. Só vou colocar o nome quadrada quando for explicitamente necessário, né? Então, vamos falar aqui das matrizes ortogonais. Aqui. Então, o que a gente chama, a gente viu, né, o conceito de matriz inversa na aula anterior. O que a gente chama de matriz ortogonal são as matrizes reais que satisfazem a seguinte igualdade. Essa daqui, ó, sua transposta é igual à sua inversa, certo? Então, o que seria? A transposta vocês já aprenderam a identificar, né? É você trocar as linhas pela coluna de uma matriz. Então, quando você troca as linhas e as colunas de posição na matriz, a matriz resultante, se ela for a inversa da própria matriz A que a gente está considerando, ela é dita uma matriz ortogonal, né? Então parece um conceito meio estranho, né? Então vamos tentar exemplificar aqui. Vamos ver aqui se eu já acho uma matriz que seja que atende essa especificação, né? Acho que eu encontrei aqui. Ó. Vamos dizer que nossa matriz A tem o seguinte aspecto. Aqui, suas entradas são, vou fazer menor. As entradas dessa matriz são 1 sobre 9, 8 sobre 9 e menos 4 sobre 9. Aqui também 4 nonos, menos 4 nonos novamente e menos 7 nonos. E aqui na última linha 8 nonos, 1 nono e 4 nonos.
certo? Essa matriz ela tem uns elementos assim um pouco mais complexos, né? Embora, ao contrário dos exemplos que a gente geralmente vê, só para poder satisfazer essa característica, né? Então, como a gente definiu, a matriz é ortogonal quando ela é igual quando a sua transposta é igual à sua inversa, certo? E acontece que essa definição ela tem uma outra implicação, né? Dizer que a transposta é igual à inversa é a mesma coisa que afirmar que o produto da matriz pela sua transposta é igual à identidade, tá? Por que isso é verdade? Vamos fazer aqui. Por definição, né, a gente está assumindo que a transposta é igual à inversa, certo? Então, vamos fazer assim, pega aí, vamos dar uma espaçada aqui. Vamos fazer assim, vamos multiplicar em ambos os lados da equação pela matriz A, certo? O que acontece quando eu multiplico uma matriz inversa por ela mesma? Quanto dá isso aqui? A inversa multiplicada por ela mesma. Alguém lembra da aula anterior? Ninguém? Uma matriz de identidade? Exatamente, matriz de identidade, né? É por isso que a gente pode, por conta dessa definição, né, da forma como a gente definiu as matrizes ortogonais, a gente pode afirmar que uma definição equivalente a essa, né, é quando você pega uma matriz e multiplica pela sua transposta, você obtém a identidade, né? Então, por que eu estou invocando aqui essa propriedade? É para a gente aplicar no nosso exemplo, né? Então, como é que eu vou mostrar assim? Mas pior que essa matriz aqui, ela é bem complexa. Ela é grande demais para vai dar muita conta. Deixa eu ver se eu consigo aproveitá-la. Essa daqui, ó, eu vou fazer assim, vou fazer a conta de uma maneira mais rápida, né? Como que a gente verifica se essa matriz A aqui ela satisfaz a condição de ser ortogonal? A gente vai multiplicar ela pela sua transposta, né? E assim vamos ver se o resultado vai dar a matriz de identidade, né? É muito mais fácil do que eu tentar calcular a inversa, né, dessa daqui. A inversa de uma matriz, quando a ordem é maior do que 2, costuma ser um processo meio chato de resolução, né? E como eu falei para vocês, a gente vai voltar nesse assunto depois que estudarmos as propriedades dos determinantes e saber como que calcula a inversa de matrizes de ordem maior do que 2, tá? Então, como a gente ainda não viu, vamos aplicar essa definição alternativa de ortogonalidade, né, para ver se essa matriz aqui de fato é ortogonal ou não, né? Então vamos fazer A multiplicada pela sua transposta, né? Então vou pegar aqui a própria matriz A. Assim. E multiplicar pela transposta dela, né, que seria o quê? O que é a primeira linha vai virar a primeira coluna. Então a primeira linha aqui, a primeira coluna, né, vai ficar assim, ó, 1 nono, 8 nonos e aqui menos 4 nonos, né? Aí a segunda coluna vai virar a segunda linha, quer dizer, vai virar a segunda coluna. Então aqui vai ficar 4 nonos, menos 4 nonos, não muda de posição, né? E menos 7 nonos, né? E por último, a terceira linha vai virar a terceira coluna da nossa matriz. 8 nonos, 1 nono e 4 nonos, né? Como é que a gente faz aí o produto dessas duas matrizes? Linha vezes coluna, né, somando os elementos, né? Por exemplo, vou pegar aqui, fazer aqui de preto mesmo. Opa.
fazer aqui mais embaixo. Então, ó, primeira linha pela primeira coluna. Então, 1 nono vezes 1 nono vai ficar 1 sobre 81, né? Somado com 8 nonos vezes 8 nonos, que dá 72 sobre 81. Né? Aqui eu vou ter que fazer maior, senão essas frações vão acabar atrapalhando a visualização do que eu estou fazendo. Vou fazer aqui mesmo assim, ó. Então vai ficar 1 sobre 81 somado com, ó, esse elemento por esse elemento, 72 por 81. E aqui menos 4 nonos vezes menos 4 nonos dá menos 16 sobre 81. Né? Aí linha vezes a segunda coluna. Aí vamos fazer aqui, vamos tentar fazer um pouco mais rápido, né? Então aqui, ó, 1 nono vezes 4 nonos dá 4 sobre 81, né? 8 vezes 4 dá menos 32 sobre 81. Menos 4 vezes menos 7 dá mais 28 sobre 81. Né? E aqui o terceiro elemento, 8 nonos somado com 8 nonos. E aqui menos 4 dá menos 16. Ou nonos não, é 81. Multiplica, né, o 9 pelo 9, então daqui a gente já tira uma coisa interessante, olha só. Olha aqui, 4 mais, o denominador é o mesmo, né, então eu posso somar os numeradores à vontade, né? 4 mais 28 dá 32, aí fica 32 positivo com 32 negativo, vai fazer com que todo esse elemento aqui seja o zero, né? Aqui é a mesma coisa, ó. 8 mais 8 dá 16. 16 menos 16 dá 0. Né? E aqui dá quanto? Aqui dá 16. Oh, gente, eu errei aqui, ó. É 8 vezes 8, né? Aqui dá 64, ó. Não é isso? 1 vezes 1, 8 vezes 8, menos 4 vezes menos 4, é isso mesmo. Então aqui vai ficar, na verdade, 64 mais 16 dá 80. 80 mais 1, 81. 81 dividido por 81 dá 1. Né? Esse elemento aqui vai dar 1. Na linha de baixo aqui, ó, vamos ter 4 nonos vezes 1 nono vai ficar 4 sobre 81, somado com, esse menos com mais aqui vai dar menos, 32 sobre 81, e aqui 28 sobre 81. Né? É outro elemento que dá 0, ó, 4 mais 28, igualzinho o caso que a gente fez aqui em cima, né? 4 mais 28 dá 32, com menos 32 dá 0. Então esse elemento aqui vai dar 0. Né? E vamos ver o do meio. Ó. Linha do meio vezes a coluna do meio. Né? 4 vezes 4 dá 16. Menos 4 vezes menos 4 dá mais 16. Né? E menos 7 vezes menos 7 dá mais 49. Né? E olha só. 16 mais 16 é 32. 32 mais 49 dá 81. Dividido por 81 dá 1. Né? E aqui, só essa para a gente testar. Linha do meio vezes a última coluna. Dá 4 vezes 8 dá 32 sobre 81. Menos 4 vezes 1 dá menos 4 sobre 81. E menos 7 vezes 4 dá menos 28 sobre 81. E olha só, novamente, menos 4 e menos 28 dá menos 32. Com 32 positivo, vai dar 0. Né? E se vocês fizerem as contas, né, fazer a mesma multiplicação que eu fiz aqui em cima, você vai ver aparecer aqui um 0, aqui um 0 e aqui um 1. Tá? Não vou fazer porque acho que vocês já entenderam a ideia. Né? Assim a gente tem A multiplicada pela sua transposta, resultando na matriz 1, 0, 0. Aqui 0, 1, 0.
E por último 001. Que matriz é essa aqui que a gente obteve? Identidade. Identidade. Portanto, A é ortogonal. Essa é uma maneira aí que a gente tem de testar a ortogonalidade sem ter que calcular a matriz inversa, né? Eu, pelo menos na minha opinião, fazer produto de matriz é mais fácil do que calcular a inversa, né? Então, agora eu não sei. Isso, é claro, né? Quando se trata de matrizes de ordem de 3 para cima. Certo? Alguma dúvida até aí, gente? Não? Bom, então outra matriz aí que a gente pode encontrar na literatura com frequência é a dita matriz normal, né? Vou colocar aqui matrizes normais. As matrizes normais, elas são aquelas matrizes que comutam com suas transpostas, né? Ou seja, quando você pega uma matriz A e multiplica pela sua transposta, o resultado é a mesma coisa de pegar a transposta e multiplicar por A, né? Então, quando ocorre esse tipo de comutação, a gente chama essa matriz A de matriz normal, ok? Então, uma observação que é válida fazer sobre esse tipo de matriz é que se uma matriz A ela for simétrica, ortogonal ou até mesmo antissimétrica, ela é normal, né? Porque satisfaz essa igualdade aqui, certo? Então, ó, só escrever isso aqui. Se A for simétrica, antissimétrica, ou ortogonal, né, que foi a que a gente acabou de ver. Então, a gente conclui que A é normal. Opa. Aí é que eu não vou fazer, né, a demonstração de cada uma dessas situações, mas peguem as definições que eu falei na aula aí anterior sobre matrizes simétricas e antissimétricas, né? E tentem fazer isso aqui, ó. Pega A, multiplica pela a matriz simétrica dela e vê se elas comutam, né? Ou seja, pega a simétrica e depois multiplica por A e se chega no mesmo resultado, né? E no caso da ortogonal também, pega a definição aqui e faz o teste, tá? Então, é interessante que toda matriz normal, né, ela é, como eu posso expressar, se toda matriz ortogonal ela é normal, né? Porém, nem toda matriz normal é ortogonal, né? Então, não vale a volta, né, quando a gente passa a tratar de matrizes ortogonais. Escrevi errado aqui, né? Ortogonal, né? Não vale a volta se a gente considerar, né, no caso das matrizes ortogonais, ok? Então, deixa eu ver aqui se eu pego aqui um exemplo, né, para ficar mais claro a definição do conceito. Aqui a matriz. Vou pegar uma menor aqui de ordem 2 mesmo, né, só para exemplificar. Considerar aqui a nossa matriz A como sendo a matriz cujas entradas são 6, menos 3, 3 e 6, certo? Então, como é que eu vou saber se essa matriz é normal ou não? A gente usa a definição, né? Quem é a transposta dessa matriz aqui? Quais são os elementos de entrada? E aí, gente? Quais são os elementos da entrada da transposta dessa matriz? 6 e 3, menos 3 e 6. Exato, a gente só troca a linha por coluna, né?
Aqui, ó, a primeira linha é 6 e menos 3, então a primeira coluna dessa matriz vai ser 6 e menos 3. A segunda linha é 3 e 6, então a sua transposta vai ter como segunda coluna 3 e 6. Né? Então, temos a transposta. E para saber se a matriz é normal, multiplicamos uma pela outra. Né? Então, vamos fazer aqui primeiro A vezes A transposta. Né? Aí vai ficar 6 menos 3, 3 e 6, multiplicado por 6, 3, menos 3 e 6. Né? Então, linha vezes coluna. Né? Aí vou ter 6 vezes 6 dá 36. E menos 3 vezes menos 3 dá 9. 6 vezes 3 dá 18. Né? Menos 3 vezes 6 dá menos 18. E aqui 18 também. E aqui menos 18. 3 vezes 3 dá 9. E 6 vezes 6 dá 36. Né? Então a matriz resultante vai ter os elementos 36 mais 9, 45. 18 menos 18 dá 0. 0 e 45. Certo? Então, A vezes a sua transposta deu isso aqui. Aí vamos verificar se a transposta multiplicada por A vai chegar no mesmo resultado. Né? Então, a transposta é 6, 3 menos 3 e 6, multiplicado por 6 menos 3, 3 e 6. Né? E vamos ver no que dá. Ó. 36 mais 9 vai dar 45 de novo. Menos 18 mais 18 vai dar 0. Menos 18 mais 18 dá 0. E 9 mais 36 dá 45. Né? Chegou no mesmo resultado. Chegou no mesmo resultado, a gente conclui que A é normal. Certo? Né? Alguma dúvida até aí, gente? Alguma dúvida, gente? Não. Não? De boa? Então vamos deixar a coisa um pouco mais complexa, né? Vamos falar aqui literalmente das matrizes complexas. Matrizes complexas. Então, essa matriz, juntamente com essas outras, né, a ortogonal e as normais, eu acho que essas são definições, são formas de você dispor uma matriz que não se vê no ensino médio, né? Mas é um conteúdo que pode ser relevante um pouco mais na frente aqui mesmo no curso, certo? Então, a matriz complexa ela nada mais é do que uma matriz cujos elementos dela são números complexos, né? Até então, todas as matrizes que a gente viu são reais, né? Por quê? Porque cada um dos elementos que a compõem eram números reais. Né? Então, a definição de forma mais simples e direta de matriz complexa é essa. Ó. Se você tem uma matriz A, né, que a gente também representa por A e J, né, que são seus elementos, a sua forma complexa, por assim dizer, ela vai ser, vou dizer, ela vai ter esses elementos como números complexos. Então, vou colocar assim, ó, para todo A e J pertencente ao conjunto dos números complexos, certo? Aí, dessa definição, vocês lembram o conceito de conjugado de um número complexo? Né? Quando você tem, por exemplo, o número complexo Z escrito na forma A mais BI, né? Quem é o conjugado de Z, que a gente representa o Z com um tracinho em cima? Quem seria o conjugado de Z? Alguém lembra? Ninguém, gente? Todo mundo já esqueceu dos números complexos? Acho que é A menos TI. Exato.
né? A gente só muda o sinal da parte complexa do número, né? BI. Então, aí a gente representa essa operação que é chamado de conjugação, né? Esse aqui é o conjugado do número complexo, né? A gente representa colocando esse tracinho em cima, representando que o sinal de mais vai ser de menos. Se o seu Z, por exemplo, fosse A menos BI, o conjugado dele seria A mais BI. Tá? Então, a ideia é sempre inverter o sinal. Se está menos, vira mais. Se está mais, vira menos. Beleza? Então, é importante ter isso em mente, porque como existem matrizes cujos elementos são números complexos, né, que a gente denominou de matrizes complexas, existe também as matrizes compostas pelos conjugados de números complexos, né? E a gente representa de uma forma semelhante a essa. Então, se o Z é o número complexo A mais BI, eu vou pegar aqui uma matriz A, né, uma matriz real, cujos elementos são A e J, né? A forma complexa dessa matriz A, o conjugado dela, né, vai ser dado por A e J conjugado, né? Ou seja, o conjugado como vou dizer, uma matriz complexa, né, cujos elementos são números complexos conjugados, é representado dessa maneira, né? E você ainda pode a gente vai ver aqui essa operação ela comuta com a definição de transposição que a gente já viu antes, né? A matriz transposta, né? Então essa daqui é a que a gente chama de matriz complexa conjugada. Matriz complexa conjugada. Se vocês não lembram aí de nenhuma das operações relacionadas a números complexos, eu recomendo que dê uma lida rápida, pelo menos em alguns conceitos, né, em relação a módulo, em relação à conjugação e tudo que pode ser relevante em alguns exercícios que possam vir a aparecer, certo? Então, dentro desse tópico das matrizes complexas, elas não são necessariamente as matrizes. A matriz complexa não é necessariamente uma matriz quadrada, tá? Então, agora, se a gente for considerar no caso das matrizes complexas quadradas, aí a gente pode falar de mais algumas categorias que existem dentro dessas aqui, beleza? Então, antes disso, vou configurar aqui, né, deixar registrado a ideia de transposta de uma matriz complexa A, né? Então, aqui, transposta de A. Aí, como eu falei, a transposição, né, quando você faz a operação transposta de uma matriz, no caso das matrizes complexas conjugadas, né, eu vou organizar melhor essa definição. Vou fazer assim, ó. A é a matriz complexa conjugada, né? Acho que fica mais organizado. Então vamos partir do princípio de que a matriz A que eu estou falando aqui, ela é uma matriz complexa conjugada, certo? Então, qual seria a transposta dessa matriz A? A gente vai representar a transposta dela dessa seguinte forma, como a transposta da conjugação, né? Lembrando aqui que o sinal de conjugação da matriz é o tracinho em cima, e o símbolo de transposição ainda é aquele Tzinho que a gente coloca como se fosse uma potência, né? E isso daqui é a mesma coisa que você calcular primeiro a transposta de A e depois fazer a conjugação dos elementos. Aí a gente representa dessa maneira, certo? Então veja a diferença que na verdade resulta no mesmo resultado, né? Na mesma situação, né?
eu posso primeiro calcular a conjugação dos elementos, que eu represento por um azinho com um traço em cima, e depois disso fazer a transposição, né? Isso aqui vai resultar na mesma coisa de que se eu fizer primeiro a transposição e depois calcular a conjugada de cada um dos elementos que compõem a matriz, tá? Em ambos os casos você vai chegar no mesmo resultado, e esse resultado que você chega é chamado de AH. Tá? Vou representar esse H, vai ficar mais claro com a próxima definição, né? Então a gente representa essa transposta de A como AH, ok? Então isso é no caso da matriz complexa, né? Então vale observar que se nossa matriz for real, esse AH simplesmente ele se reduz ao AT, né? Com o símbolo de transposição que a gente vem usando até agora, né? Então, se A for real, ou seja, se é uma matriz composta por números reais, né? A gente tem que esse AH ele simplesmente é o AT, né? Que a gente já viu como sendo a transposta, certo? Sei que essa parte é meio confusa, mas tem alguma dúvida até aí, gente? Não? Bom. Então, como eu falei, falou de matriz transposta, né? Agora a gente tem aí umas características a mais, né, dentro das matrizes complexas, que uma das principais aí que surgem, principalmente quando a gente está lá estudando, seja variáveis complexas ou na física mesmo, né, se for ver teoria quântica ou algo do tipo, são as chamadas matrizes hermitianas, né? Então, vou colocar aqui a definição dela. E, se eu não me engano, eu coloquei alguns exercícios onde você precisa conhecer esse conceito, né? Matrizes hermitianas, né? Então, essas matrizes hermitianas elas são simbolizadas simplesmente como o AH, né? Lembrando que o AH nada mais é do que a transposta de uma matriz complexa, né? Uma matriz complexa conjugada, né? Fica bem claro isso. Então, quando a transposta de uma matriz complexa conjugada for igual à própria matriz, a gente diz que essa matriz é hermitiana, né? Certo? E no caso de anti-hermitiana, vou até acrescentar aqui embaixo, anti-hermitiana é quando você tem que a transposta da matriz complexa conjugada é igual ao simétrico da matriz, ou seja, menos A. Tá? Esse aqui é menos utilizado, mas a hermitiana, um exemplo disso é quando você está trabalhando, um exemplo de aplicação, né? Porque, pasmem, tem aplicação isso aí, né? Lá na física quântica existe uma série de operadores que a gente chama de observáveis, né? Ou seja, são operadores que onde a gente consegue fazer medidas e tirar resultados, né? E esses operadores têm um resultado que a gente prova de que eles são hermitianos, né? Ou seja, quando você faz a representação matricial deles, né, a complexa conjugada dele é igual a ele mesmo, né? Então isso aí é uma base para uma vasta teoria, né, que praticamente fundamenta toda a teoria quântica, certo? Então, é claro que vocês não vão ver isso no curso, né, nem nada, mas é só uma noção a mais aí, né, de aplicação, né? Então, ainda dentro desse contexto das matrizes complexas, a gente tem as matrizes unitárias, né? Essas unitárias não, vou falar aqui primeiro de outra. Vou falar das normais, né? As matrizes complexas normais. Vou falar das unitárias depois, que faz mais sentido, né? Então, quem são as matrizes complexas normais? É a mesma definição de matriz normal que a gente utilizou aqui em cima, né?
Ou seja, o que era a matriz normal para a gente, quando a gente estava considerando que a matriz era real, né? Você tem A vezes A transposta é igual a transposta vezes A, né? Aqui é a mesma coisa. Como eu estou considerando que o A é a matriz complexa conjugada, então a normal dela vai atender a seguinte especificação, né? Você vai ter que A multiplicada pela sua transposta conjugada, né? É a mesma coisa que A transposta conjugada multiplicada por A. Tá? Então, quando satisfizer essa operação, essa igualdade no contexto das matrizes complexas, você diz que essa matriz ela é normal. Né? E aí entra a terceira definição aqui, que é a matriz unitária. A matriz unitária, ela nada mais é do que o seguinte, ó, por isso que eu falei dela depois das normais. É quando você tem esse produto A vezes AH resultando na identidade. Né? Ela é similar a esse contexto de matriz ortogonal. Tá? Então, eu sinceramente acho que deveriam preservar os mesmos nomes. Né? Acho que evitaria algumas confusões e tudo, mas infelizmente os nomes são diferentes. E o pior é que quando a gente está estudando essas coisas de forma mais aprofundada, acaba até achando interessante que os nomes sejam mesmos diferentes, para a gente acabar não confundindo algumas propriedades. Né? Então é unitária quando A vezes a sua complexa conjugada é igual a I, ou ainda você pode expressar isso como AH vezes A igual a I. Matriz identidade. Certo? Vamos ver aqui alguns exemplos. Deixa eu ver aqui. Tá. Vou colocar assim, ó, exemplos. Vou pegar aqui 3 matrizes, né, complexas. Essa aqui tem entradas menos 3, 1 mais 2i, 4 menos 7i, e aqui 1 menos 2i, 4 mais 7i, menos 4, 2i, menos 2i e 5. A matriz B, ela vai ter entradas 1 e 1 mais i. E aqui menos i, 1, menos 1 mais i. E aqui menos 1 mais i, 1 mais i e 0. E por fim uma matriz C, acho que cabe aqui. Ela é 2 por 2 mesmo, que é 2 mais 3i, 1 i e 1 mais 2i. Beleza. Vamos ver aqui o que a gente pode falar a respeito dessas matrizes. Por exemplo, primeira observação que a gente pode fazer, colocar aqui na letra A. Né? Olha os elementos dessa matriz A aqui primeiro. Né? A gente vê que na diagonal principal, esses elementos são números reais, correto? Aqui, números reais. E os elementos, como é que a gente pode informar? É o seguinte, esses elementos aqui, ó, por exemplo, esse é o A da primeira linha, segunda coluna, A1, 2. Né? E olha para o elemento da segunda linha, primeira coluna. Né? O que a gente pode informar sobre esses dois elementos aqui? Eles são o quê? Inversos. Não se diz inverso, a gente pode usar o termo conjugado, né? Ou
pode até, já que está no contexto das matrizes, pode falar que são simétricos também, né? Então esses elementos são conjugados. E olha o que acontece com o elemento A13 com o elemento A31, né? A mesma coisa. Então parece que inverter os índices, os elementos aqui também se tornam não inversos, né? Como o colega falou, mas qual o termo que eu utilizei? É o simétrico, né? Ou então conjugado, né? A mesma coisa com esse elemento aqui, ó. Você tem o A índice 2, 3 e aqui o A32, né? Então, inverti os índices, o elemento em si ficou simétrico um em relação ao outro, né? Então, a gente fala que esses elementos são simétricos entre si, ó. Então vamos colocar assim, ó, vemos que em A, né, na matriz A, temos A12 é igual ao conjugado de A21, né? Além disso, temos que A13 é o conjugado de A31 e também que o A23 é o conjugado de A32, né? Então, quando isso acontece, e os elementos da diagonal principal a gente não pode falar que existe isso, né? Porque o elemento que é conjugado de si mesmo é o número real puro, né? Não faz muito, não contribui muito para a nossa análise fazer isso em relação aos elementos da diagonal principal, né? Então, eles estão espelhados, né? Eles são simétricos entre si e, além disso, eles são conjugados, né? Então, com isso a gente pode informar que a matriz A é hermitiana. Certo? Pessoal, só um instantinho, eu volto em alguns segundos, tá? Já volto.
Opa, voltei aí, pessoal. Desculpem a demora, né? Então é o seguinte, continuando aqui a nossa análise, como esses elementos estão espelhados na matriz, né, em relação à diagonal principal, e eles são conjugados um do outro, a gente pode afirmar que essa matriz é hermitiana, né? Pelo próprio fato aqui, ó, a matriz A ser igual à sua complexa conjugada, certo? Então, aplicando a própria definição de hermiticidade, né, que a gente utiliza, o jargão que a gente utiliza aqui, beleza? Alguma dúvida até aí, gente? Não sei se todos estão pegando legal ou não, mas essa parte, ela assim, não é muito diferente do tratamento que a gente atribui às matrizes reais, né? Porém, o fato de ter que considerar a conjugação, né, dos números complexos, e pelo fato da nomenclatura também mudar, a confusão é bastante natural, né? Isso aqui eu mesmo me lembro que na época que eu estava começando a aprender essa parte, nossa, eu confundia demais, ia e voltava no conteúdo várias e várias vezes até conseguir ter uma certa, digamos, uma certa fluência, né, assim, de não, uma certa independência de materiais, né, para poder lembrar o que cada coisa é, certo? Então, da matriz B a gente pode afirmar o seguinte, ó. Outra coisa, eu esqueci de colocar aqui no exemplo dessa matriz B o número 1 sobre 2 multiplicando, certo? Então, é algo que eu não vou fazer, vou deixar para vocês. Professor? Sim, pode falar. É sempre essa ordem, A12, A13 e A23? É porque são os elementos simétricos. A gente considera simétrico, né? Dá uma olhada lá na aula que a gente falou lá sobre matrizes simétricas, né? Qual é o simétrico de A12, né, numa matriz? É você simplesmente trocar, né, os índices. Então, A21, certo? Então, é essa ideia de espelhamento, né? Você troca um pelo outro e quando você visualiza esses elementos na matriz, você vê esses elementos como se fosse uma imagem espelhada um em relação ao outro, né? Tendo como referência a diagonal principal, tá? Então acho que essa visão geométrica ajuda mais do que a memorização em si, certo? Então, aí por que nesse caso aqui ela é hermitiana, né? Porque quando a gente vê que cada um desses elementos que eu explicitei aqui, né, esses A12, A21, A13 e A23, né? A gente vê que cada um desses elementos tem o mesmo valor, né, simetricamente, porém o conjugado dele, né? Ou seja, por isso que a barrinha aqui em cima. Então toda vez que você tem um elemento igual ao seu simétrico conjugado, aí você tem uma matriz que é chamada de hermitiana, tá? Então como eu falei, é um pouco confuso tudo, mas nada que um pouco de prática também não ajude, certo? Ok? Ok, Tá? obrigado. Por nada. Quanto à matriz B, a gente pode fazer a seguinte análise, né? Quando você pega a matriz B e multiplica pelo conjugado dela, você vai obter a identidade, né? Vou deixar que vocês verifiquem isso, deixar como exercício essa verificação. É fazer o produto de matrizes que a gente fez lá atrás, certo? Só não vou fazer aqui porque dá uma conta, apesar dos elementos serem pequenos, ainda dá uma conta um pouco grande, né? Vou deixar vocês fazerem essa parte, né? Então, quando a gente verifica isso, B vezes BH, ou ainda BH vezes B, e obtém o I, né? Ambos os casos, você vai obter a matriz de identidade, nesse caso aqui, certo? Então, e quando que isso acontece? Né? Quando você tem a matriz B multiplicada pela a sua complexa conjugada, né? Que é a matriz BH. O que acontece quando o produto delas resulta na identidade, né? Quando isso acontece, a gente tem a chamada matriz unitária, né?
Então, portanto, B é unitária. Certo? Só uma aplicação bem imediata mesmo dos conceitos que a gente viu ali atrás, né? E da matriz C, né? A matriz C, na verdade, essa matriz 2×2 que eu coloquei aqui no canto, ela é uma matriz normal, né? Como que a gente verifica se ela é normal? Verifica se o produto dela pela sua transposta conjugada, sua complexa conjugada, né? Ela é igual a essa complexa conjugada vezes ela mesma. Então, quando há essa comutação, a gente diz que a matriz é dita normal, certo? Então, vou colocar assim, ó, C vezes CH é igual a CH vezes C, né? Portanto, C é normal. Ok? Até aí tranquilo, pessoal? Ou não? Deixa eu ver aqui ver se eu acho aqui um exemplo. Os exemplos que eu tenho disponível aqui também não são muito construtivos, não. Mas assim, desse conteúdo eu não vou exigir tanta coisa mesmo, não. Lá na lista aparecem, né, para você exercitar também essas partes. No material que eu deixei disponível também tem lá bem explicadinho, né? Então acho que dá para vocês olharem isso daí, caso tenham alguma dificuldade na hora de resolver as listas, certo? Então, só para finalizar o que eu havia planejado para a aula de hoje, a gente vai falar um pouco aqui sobre as chamadas matrizes em bloco, tá? Eu fiquei na dúvida se eu tratava desse tema ou não, porque ele não vai ter tanta aplicação lá na frente, nem nesse curso, né, de álgebra linear 1, e mais adiante também em outras disciplinas. Só teria grande relevância se vocês fossem aprender um pouco de álgebra tensorial ou algo do tipo, né? Essas matrizes em bloco seriam bem úteis. Mas, para dizer que vocês saíram da graduação e viram esse conteúdo alguma vez, eu resolvi falar um pouco a respeito, né? As chamadas matrizes em blocos, elas acontecem quando a gente considera, a gente faz certas divisões dentro da matriz, né? E considera cada uma dessas divisões como se fosse uma matriz separada, né? Agindo como se fosse... E tem propriedades operatórias como se essas matrizes separadas fossem elementos, né? Bom, para não falar tanto e exemplificar mais, eu vou colocar isso assim. Exemplo. Deixa eu ver aqui como que tem nosso exemplo. Essa matriz aqui, ó, de 4 linhas e 5 colunas. Aqui. 1, 2, 3, 4. Menos 2, 3, 1, 6. 0, 5, 4, menos 3. 1, 7, 5, 1. E 3 menos 2, 9 e 8. Então, peguei uma matriz assim um pouco maior do que a gente costuma ver, de forma proposital, né? Só para a gente ver mais claramente esse conceito, né? Vou aqui fazer outras cópias dela aqui para não ter que ficar repetindo. Vou ter que desenhar toda essa matriz de novo. Aqui, né? Então, o que eu queria dizer? Eu posso, por exemplo, separar essa matriz de 3 maneiras distintas, né? Não apenas 3, tem outras várias possibilidades, mas vou pegar aqui 3 só para exemplificar, né?
formando outras matrizes, né? Por exemplo, fazer aqui esses dois cortes na vertical e um corte bem no meio aqui da matriz no sentido horizontal, né? Então vejam que eu separei a minha matriz, né, em outras matrizes menores, né? Por exemplo, esse aqui, ó, você tem uma matriz 2×2, né, cujos elementos são 1, menos 2, 2 e menos 3. Aqui você tem 0, 1, 5, 7. Aqui você tem a matriz coluna, né? Aqui você tem outra matriz quadrada e outra matriz coluna, certo? Então eu meio que dividi uma matriz grande em matrizes menores sem mexer na posição dos elementos. Porém, eu poderia ainda fazer essa divisão de outra maneira, ó. Digamos que eu dividisse assim. Separando aqui a primeira e a última linha, né? E fazendo um corte, digamos, nessa altura aqui, ó, depois da segunda coluna, né? Aí, olha o que a gente teria uma matriz linha, né? Uma matriz de uma linha e duas colunas, outra matriz aqui de uma linha e 3 colunas, né? Aqui uma matriz quadrada de ordem 2×2, aqui uma matriz de ordem 2×3, aqui 1×2 e aqui 1×3 novamente, tá? Em todos esses casos eu estou separando em matrizes, ou ainda poderia fazer de outra maneira, né? Poderia cortar aqui novamente no meio, como eu fiz no primeiro exemplo, né? E destacar essa parte aqui da matriz, ó. Certo? Aí tem a mesma ideia de outras matrizes compondo essa matriz original nossa, certo? Então, a ideia principal é o que? É dividir uma matriz em blocos de maneiras diferentes, né? Uma matriz em bloco ela não precisa ser necessariamente quadrada, porém as operações mais interessantes aparecem quando essa matriz primitiva que a gente tem aqui, que no nosso caso é uma matriz de ordem 4×5, né? Se ela fosse diferente, se ela fosse uma matriz quadrada, né? Mas antes de chegar lá, eu quero dizer assim para vocês o porquê é interessante trabalhar com matrizes assim, ó. Vamos pegar nessa primeira divisão que a gente fez aqui em cima, né? Eu vou chamar essa matriz inicial aqui, ó, de A11, essa daqui de A12 e essa aqui de A13. Aqui A21, A22 e A maiúsculo, A23, né? Então essa matriz inicial lá do nosso exemplo, ela poderia ser reescrita dessa maneira, assim, ó, com uma economia de notação muito grande, né? Assim, ó. Certo? Ou ainda, se eu fosse escolher a outra forma como eu fiz os cortes na nossa matriz, ela poderia ter o seguinte aspecto. Poderia ser, ó, tá vendo que é uma matriz que agora vai ter 3 linhas e 2 colunas, né? Então poderia ser A11, A12, A21, A22, A31, A32. Acho que eu vou até mudar a cor, né? A cor não, a letra, para não confundir uma com a outra. Afinal de contas, o elemento A1 que a gente tem aqui é diferente desse elemento da outra matriz que a gente fez, né? Então é conveniente usar uma letra diferente. Certo? Ou ainda, se a gente for utilizar o outro corte que a gente fez, a gente teria a seguinte matriz. Deixa eu afastar essa aqui um pouco mais, que eu acho que dá para colocar tudo numa linha só. Dá sim. Ou ainda você poderia ter a seguinte matriz: C11, C12, C21, C22.
né, que é essa terceira aqui. Tem o C1 é esse primeiro bloco, né, que é uma matriz de 2 linhas e 3 colunas. O C12 é esse segundo bloco aqui, quadrado, né, que é uma matriz de 2 linhas e 2 colunas, e assim sucessivamente, certo? Então são diferentes maneiras que a gente tem de cortar essa matriz, né? Então a coisa fica interessante quando você está considerando duas matrizes em blocos quaisquer, né, e elas têm a mesma quantidade de linhas e colunas, né? É um desses casos aqui que envolvem, porque aí você pode somar essas matrizes, como a gente somou matrizes anteriormente, né, somando cada um dos elementos, ou até multiplicar por um escalar da maneira que a gente fez anteriormente. Tudo isso encarando cada um desses elementos que a gente sabe ser uma matriz, né? Cada um desses elementos aqui é uma matriz, dentro de outra matriz, né? Mas as propriedades operatórias são semelhantes ao dos elementos que a gente já considerava desde o início desse curso, né? Então isso que é realmente interessante nesse sentido, né? Até mesmo o produto de uma matriz por outra, né? E você tem o... Aqui a gente não vai usar, né, esse nome, nem as propriedades, nem nada, que é o chamado produto tensorial, né? Que é o tensor, ele é uma espécie de extensão dimensional do vetor, sabe? Então, enquanto o vetor ele tem 2 dimensões, o tensor tem 4. Né? Então, mas enfim, é uma abstração que não cabe aqui nesse primeiro curso de álgebra linear, né? Então, vou colocar aqui essas propriedades, né, que são só essas duas mesmo que eu citei, da soma de uma matriz por outra e do produto por um escalar, né? Propriedades, né, que a gente pode sintetizar assim, ó. Vamos supor que A, né, é uma matriz composta por matrizes A e J, e B é uma matriz em blocos também composta por blocos de tamanho B e J. Certo? Vou representar dessa maneira, né? E A e B tem o mesmo número de linhas e colunas. Ainda não precisa ser matrizes quadradas, tá? Eu falo de linhas e colunas, digamos que A e B sejam matrizes assim, ó, de 2 linhas e 3 colunas, como esse caso, né? Ou que A e B sejam duas matrizes em que ambas possuem 3 linhas e 2 colunas. Ou ainda, se elas forem quadradas, como no nosso terceiro caso, né? Então, em caso de colunas, né, colunas de blocos, tá, que a gente forma essas matrizes. Então, nesse caso, a primeira propriedade é que a gente pode somar essas duas matrizes A e B, né? E o resultado dessa soma como eu falei anteriormente, é semelhante ao que a gente somava elementos de matrizes. Ou seja, vou pegar o elemento A11 da minha matriz A, que é uma matriz, né, e somar com o elemento B11, que é outra matriz da minha matriz em blocos B, né? E assim até completar todos os elementos. A12 mais B12 até A1N B1N. Aí até formar todas as possíveis matrizes. M1, BM1, esse mais aqui não, AMN com BNN. Certo? Então vale essa propriedade da soma de matrizes em blocos. E também vale a propriedade do produto delas para algum escalar qualquer. Então, seja K multiplicado por A, por exemplo, o resultado dessa multiplicação vai ser o K vezes cada uma das matrizes que compõem a nossa matriz em bloco. A12, K vezes A1N. E aqui
K vezes A M1, A M2 e A MM, certo? Beleza? E o produto de matrizes em bloco, esse aí eu não vou nem colocar a anotação, mas ela funciona da mesma forma. É linha vezes coluna, né? E satisfaz a mesma propriedade que a gente já viu, né, sobre o produto de matrizes. O produto eu vou representar através de um exemplo depois, tá? É melhor do que colocar a anotação dele aqui, né? Inclusive a própria verificação de que o produto de matrizes em bloco é semelhante ao que a gente fazia com as matrizes, ela não é difícil, mas ela é muito grande, cheia de detalhes, né? Eu passaria aqui, eu acho que cerca de 1 hora mais ou menos, só para fazer essa demonstração. Então, não é de interesse no momento a gente explorar essa demonstração, ok? Então, vamos falar aqui das matrizes em blocos quadradas. Em blocos. Não, antes disso, acho que eu vou ver se eu encontro aqui um exemplo. Deixa eu ver se eu pego aqui. Vamos ver. Não tem nenhum exemplo aqui trivial. Não. Dessa soma não, só tem um exemplo aqui já pronto do produto, né, que eu vou usar daqui a pouquinho, né? Então vamos só fazer essa definição aqui e partir para esse exemplo, tá? Vamos colocar aqui de novo matrizes quadradas em bloco. Então, matrizes quadradas em bloco é como esse exemplo que a gente fez aqui em cima, né? Quando você faz o corte na matriz de tal forma que você obtém dentro de cada um desses cortes, dessas regiões que a gente separou, apenas matrizes quadradas, né? Então vamos ilustrar aqui através de um exemplo. Aqui, exemplo. Se eu pego aqui a matriz A dividida da seguinte maneira, deixa eu ver aqui, fazer ela 5 por 5, tá? 9, 4, 3, 2, 1, 8, 4, 5 e 3, 1, 7, 4, 3. E aqui é 4, 1, 6, 4, 5. E aqui 5, 1, 5, 4, 3. Uma matriz bem grande assim mesmo, para ficar bem claro o exemplo, tá? Então a primeira coisa que vocês veem é que essa matriz ela é quadrada, ela tem 5 linhas e 5 colunas, tá? Uma das primeiras condições para a gente considerar matrizes em blocos quadradas é que a matriz que a gente vai dividir em blocos seja também uma matriz quadrada, certo? Aí agora as divisões, né? Se eu pegar aqui essa matriz que eu já sei que ela é quadrada e dividir ela da seguinte maneira, ó, assim, 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 e aqui esse elemento destacando essa terceira linha, né? E uma outra divisão possível que vai mudar essa configuração seria essa outra aqui, ó, que eu vou até mudar o nome e chamar de matriz B. Aqui, ó. Chamar essa matriz aqui de B. Porém, a divisão que eu vou fazer aqui dentro dos elementos vai ser assim, ó.
assim, assim e assim. Deixa eu ver, não, vou fazer mais um aqui. Então, apesar das matrizes terem os mesmos elementos, elas são diferentes, né? Não é à toa que eu nomeei de forma diferente, né? Então, qual seria a diferença entre elas, né? É que a matriz em blocos A, que é essa primeira que a gente considerou aqui, ela não é uma matriz quadrada em blocos, né? Ela é uma matriz quadrada, mas não é quadrada em blocos, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, A não é quadrada em blocos, né? E isso por quê que ela não é quadrada em blocos, né? Porque o segundo e o terceiro desses blocos da diagonal são esses aqui, ó. Deixa eu separar aqui de verde claro. Essa matriz e essa matriz, elas não são todas elas matrizes quadradas, só a primeira que é, certo? Essa aqui é uma matriz linha e essa é uma matriz coluna. Então, é por isso, por essa característica, que A não é quadrada em blocos, ok? Já a matriz B, ela é quadrada em blocos, porque olha só os elementos da diagonal principal, né? Essa matriz e essa matriz. Todas essas matrizes aqui da diagonal principal são quadradas, né? Essa aqui é de ordem 2, essa de ordem 2 e essa de ordem 1, só tem um elemento, né? 1 por 1, 2 por 2, 2 por 2. Então a matriz B, por ter essa característica, é quadrada em blocos. Você não precisa olhar para as matrizes restantes, só olha para as matrizes formadas na diagonal principal, ok? Tá tranquilo até aí, gente? Conseguiram assimilar essa ideia das matrizes em blocos ou não? Aqui. Então, para classificar se ela é em bloco ou não, basta analisar isso, tá? Vocês vão ver a divisão que é feita na matriz, e se após dividir a matriz na quantidade X de regiões aí que vocês encontrarem, né? Aqui no caso eu dividi em 9, né, nos dois casos. Você vai olhar para as matrizes formadas na diagonal principal. Se todas elas forem quadradas, não importa a ordem que elas tenham, né? Desde que sejam quadradas. Então, a matriz que você tem, ela é quadrada em blocos, né? Se não tiver essa configuração, ela não é quadrada em blocos, tá? Então, é basicamente isso que vocês devem saber no momento, né? Então, pegar aqui um outro exemplo, onde eu vou fazer a multiplicação de matrizes quadradas em blocos. Professor? Sim. O número de cortes que eu faço na horizontal deve ser o mesmo que na vertical, né? Não, não necessariamente. Não necessariamente. Você poderia fazer até mais cortes aqui, ó. Deixa eu ver um exemplo que eu poderia pegar. Ó, esse exemplo, né? Esse aqui. Eu fiz 2 cortes, né, na horizontal e um na vertical. E eu tenho matrizes em blocos, né? Nesse daqui eu fiz 2 cortes verticais, né, nessa primeira, e um na horizontal. E ainda assim tenho matrizes em blocos. Certo? Então, a quantidade de cortes que você faz aí, ela não é tão relevante assim, a não ser que você queira cortar de tal maneira a obter matrizes quadradas em blocos, né? Aí talvez o seu leque de opções seja menor, tá? Mas quanto a ser igual os cortes verticais e horizontais, não é necessariamente não, tá? Então vamos pegar aqui essas duas matrizes menores aqui em bloco para a gente poder fazer o produto delas, né? E vocês vão ver as semelhanças que existem com produtos de matrizes que a gente já viu. Essa matriz A vai ter os elementos 1, 2, 1,
essa aqui 3, 4, 0 e aqui 0, 0, 2. Ficou tudo torto. 2, 4, 0 e 1, 0, 2. E B, uma matriz, pegar aqui de 3 linhas e 4 colunas. Quatro, 5, 6, 1, 0, 0, 0, 1. Né? E essas matrizes estão previamente divididas da seguinte maneira. Ó. Essa primeira está dividida em blocos dessa forma e essa daqui dessa forma. Então, vamos fazer aqui o produto A vezes B, né, com A e B dessa seguinte maneira. Né? Então, primeiro, vamos tentar diminuir aqui essa configuração, essa notação, né, para a gente visualizar o que a gente vai fazer. Né? Então, a gente tem que A é uma matriz... como é que eu vou colocar? Colocar aqui que ela tem elementos, como já estou usando A e B, né, vou colocar que ela tem elementos E, né, E, que é uma matriz 2 por 2, certo? Uma matriz F, que ela tem 2 linhas e uma coluna, então é 2 por 1. Aqui é a matriz 0, né, então não preciso nem colocar uma letra, vou deixar só a matriz nula, que tem... uma linha e 2 colunas, e a outra matriz formada só pelo 2, que eu vou chamar de G, que só tem uma linha e uma coluna. Tá? E aqui uma matriz B, que é composto pelos elementos, essa primeira matriz aqui dela, esse bloco maior, né? Eu vou chamar de R, que é de 2 linhas e 3 colunas, então é 2 por 3. Esse outro bloco aqui da direita, só uma matriz 1, né, que eu vou chamar de S, né, que tem 2 linhas e uma coluna. Aqui, de novo, a matriz nula, né, só tem elementos nulos aqui dentro, que é uma linha e 3 colunas. E, por último, só essa matriz, que eu vou chamar de T, tem uma linha e uma coluna. Certo? Então são essas as matrizes que a gente vai multiplicar uma pela outra. Né? Como é que a gente faz o produto de duas matrizes? Lá, quando a gente tinha uma matriz convencional mesmo, não era linha multiplicado por coluna? Né? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Né? Porém, vocês lembram que quando eu vou multiplicar uma matriz A por uma matriz B, o produto entre elas só vai ser possível se acontecer o seguinte, ó. Se eu tenho aqui o número de colunas da matriz A foi igual ao número de linhas da matriz B. Né? Então aqui, ó, se eu tenho M por N, assim, ó, A M por N multiplicado por B N por P, por exemplo. Né? Esse produto só é possível se acontecer isso, ó. Certo? Tem que lembrar disso. Por quê? Porque aqui é exatamente o que a gente vai fazer. Ó. Linha vezes coluna. Então é a matriz E vezes a matriz R. Que é 2 por 2, multiplicado por R, que é 2 por 3. E esse produto pode ser feito, ó, porque as colunas de E é igual à quantidade de linhas de R. Né? E aqui, linha vezes coluna, de novo, que é 2 por 2, multiplicado... Ixi, faltou aqui. Linha vezes coluna, né? Então falta multiplicar o F com 0, né? Somado com F, 2 por 1, vezes a matriz 0, 1 por 3. Né?
Novamente, a gente sabe que esse produto é possível, pois linha vezes coluna são iguais. Tá? Então, qual é a lição que já fica prévia nesse caso? Né? Quando um problema fala para você dividir uma matriz em blocos e fazer o produto desses blocos, você tem que dividir de tal forma a observar, né, na hora de multiplicar esses blocos entre si. Né, se esses blocos são matrizes que são possíveis de serem multiplicadas uma pela outra. Né? Então essa é que é a dificuldade por trás dessa abordagem. Né? Aí o elemento aqui do lado é linha vezes coluna. Ó, E vezes S mais F vezes T. Então E 2 por 2 vezes S 2 por 1. Ó, colunas e linhas iguais. Somado com F 2 por 1 vezes T 1 por 1. Novamente, linhas e colunas iguais. E aqui embaixo, 0, 1 por 2 multiplicado por R 2 por 3 mais G 1 por 1 vezes a matriz nula 1 por 3. E por último, 0, 1 por 2 vezes S 2 por 1 mais G 1 por 1 vezes T, vezes T 1 por 1. Ok? Todas essas matrizes a gente consegue multiplicar, né? Simplesmente olhando essa definição que a gente fez lá atrás. Não lembro nem em que aula a gente falou sobre isso. Acho que foi na aula retrasada, não sei. Sobre o que a matriz deve ter, né, como propriedades para a gente poder multiplicá-la, né, por uma outra matriz. Certo? Aí você multiplica essas matrizes normalmente e soma entre si. Né? Aí você vai ter o seguinte, eu vou colocar aqui já o resultado. Né? Vai ficar assim, ó. Aqui vai formar, vamos ver, fazer assim, 2, fazer uma matriz grande assim mesmo, né? Melhor ainda, vou reduzir mais ainda, né? A vezes B, né? Vou colocar, esse produto aqui vai dar 0, né? Porque é um F, uma matriz multiplicado por uma matriz nula, vai dar 0. Esse aqui também dá 0, esse daqui dá 0 e esse outro produto aqui também dá 0. Né? Então, tirando todos esses que dão 0, a gente simplesmente vai ter E multiplicado por R, aqui não soma nada, né? Aqui vai ser 0, aqui E multiplicado por S mais F multiplicado por T, e aqui embaixo G multiplicado por T. Né? Acho que assim fica mais simples. Ok? Então, feito isso, a gente faz os produtos da matriz, né? Do E por R, E por S, F por T, faz a soma e tal. E a gente obtém os seguintes elementos dentro da nossa matriz. Né? Aqui a gente vai ter esse primeiro produto R por R, vai ser a matriz 9, 12, 15, 19, 26, 33. Né? E aqui a matriz nula mesmo, né? Vou colocar só 0, 0, 0. Vai ser uma matriz de uma linha e 3 colunas. E aqui em cima a gente vai ter a matriz de duas linhas, uma coluna, que é 3 por 3 e 7, mais 1 e 0. Né? E aqui embaixo vai dar simplesmente o 2, né? Esse GT que a gente já viu, que é uma matriz que só tem um elemento, né? Com uma linha e uma coluna. Ok? Então, o resultado disso daqui vai ser o quê? Quando a gente faz todas as somas, quer ver? Ó? 3.
Cadê? Vai ser 9, 12, 15. Ó, isso é assim, ó. Esses elementos aqui já estão em formato matricial mesmo, só mantém esse bloco, né? Então 9, 12, 15, 19, 26, 33. Né? Os elementos da primeira linha e segunda coluna vai ser 3 mais 1 dá 3, 7 mais 0 dá 7. E aqui 0, 0, 0 e o elemento 2 aparecendo. Pronto, fizemos o produto em bloco, de duas matrizes em bloco e obtemos essa matriz aqui. Certo? Então, opa, pode falar. Ali 3 mais 1 é 4. Ah, de fato. Desculpa. Correto, obrigado aí. Né? 3 mais 1, 4, 7 mais 0, 7. E aqui só o 2. Né? Isso mesmo, pronto. Aí finalizamos o cálculo. Né? Então, para desencargo de consciência, você podia fazer o seguinte. Pode pegar essa matriz A sem dividi-la em blocos. Né? Ela é uma matriz quadrada de ordem 3. 3 linhas, 3 colunas. E pegar a matriz B, que é uma matriz que tem 3 linhas e 4 colunas. Né? Dá para multiplicar uma pela outra. Ó. Né? A quantidade de colunas da primeira matriz é igual à quantidade de linhas da segunda. Então dá para multiplicar. Certo? Aí você faz a multiplicação convencional e vê se de fato chega nessa resposta. Né? Mas aqui eu só estou mostrando uma maneira que aqui, não, nesse caso específico, não seria necessário a gente utilizar essa técnica, né, do dividir a matriz em blocos para poder chegar nesse resultado, porque é uma conta pequena. Né? Mas quando você envolve uma matriz assim, digamos, na ordem de dezenas de linhas e dezenas de colunas, essa técnica de divisão em blocos ela pode ser bastante útil. Né? É mais fácil de implementar um programa no computador, por exemplo, para você resolver esse tipo de problema, né? Quando envolve uma quantidade muito grande. Certo? Aqui é só para mostrar como ela funciona mesmo. Ok? Então, é isso. O que eu tinha para passar hoje era basicamente até essa parte. Né? Eu sei que essa parte final deve ter ficado um pouco mais confusa, mas o vídeo da aula vai estar lá disponível. Vocês podem dar uma olhadinha depois. Certo? Alguma dúvida até aí, gente? Não? Bom, então o que eu tinha para passar hoje era isso, né? Tinha alguém que tinha me falado da questão 5 da lista, não era? Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu abrir a lista para ver. Um semestre, álgebra linear. Cadê? Ah, sim, é aquela que fala da matriz A, né? Aqui, ó, lista 3, não é isso? Questão 5. Né? Lá ela dá uma matriz A de ordem 2, matriz quadrada de ordem 2, 1, 1, 0, 1. Né? Aí, sim, tinha um erro que eu acabei esquecendo de falar para vocês depois, mas acho que quem prestou um pouco de atenção viu que foi um erro de digitação, né? Que lá pede para calcular p ao quadrado e p ao cubo, né? É óbvio que não tem nenhum p aqui, né? Porque eu escrevi errado, eu peguei de um outro exemplo. Aqui na verdade é a ao quadrado e a ao cubo, tá? Mas alguns colegas que chegaram e me perguntaram no privado eu respondi, mas eu esqueci de deixar um alerta lá, né? Falando que era essa a pergunta da questão, certo? Então, quem é a ao quadrado? Né? Você vai multiplicar 1, 0, 1 por 1, 0, 1. Resultado dá 1, 2, 1 e 1. Né? Fazendo aqui linha vezes coluna, você chega nisso, certo? E a ao cubo? A ao cubo é a matriz A pela matriz A ao quadrado. Ou seja, 1
0, 1, multiplicado pela matriz que a gente acabou de obter, que é 1, 2, 1. Quanto fica aqui o produto dessa matriz pela outra? Dá quanto? Aqui, ó, linha vezes coluna, 1 vezes 1 mais 1 vezes 1, dá 2, né? Linha vezes essa segunda coluna, 1 vezes 2 mais 1 vezes 1, dá 3. E aqui, linha, segunda linha, primeira coluna, 0 vezes 1 mais 1 vezes 1. Segunda linha, segunda coluna, 0 vezes 2 mais 1 vezes 1. Certo? E assim vai ficando. Basicamente no item A era só para fazer isso. Aí no item B, pergunta a expressão de A elevado à enésima potência, né? Qual seria essa expressão? Alguém chegou a fazer esse item? Tem uma ideia de como a gente pode fazer? Na verdade o item está dizendo, né, que é para provar por indução. Alguém chegou a fazer? Como eu não tinha entendido, nem tentei. Não tinha entendido o que exatamente? Não, é porque eu tinha me confundido justamente o erro de digitação. Agora que eu fui parar para prestar atenção. Porque assim, no enunciado a questão está falando que a matriz se chama A, né? Aí nos itens está lá um P no lugar que deveria ser a matriz que a gente está falando, né? Acho que fica meio evidente que foi um erro simples, né, de digitação. De qualquer forma, como eu disse, todos podem me mandar mensagem, perguntar alguma coisa, tal. Alguns colegas têm o hábito de fazer isso até com uma certa frequência e eu não acho ruim não. Eu vou lá, dou uma olhada, né? Essas questões que envolvem muitos itens parecidos, até é muito comum aparecer um erro de digitação ou outro, né? E esses eram desses aqui. Então, A elevado à enésima potência, aí a gente identifica o seguinte, ó. Saber qual a configuração inicial, né? Qual a configuração desse A elevado à enésima potência. A gente já tem o valor de A elevado a 1, que é 1, 1, 0, 1. Temos A ao quadrado, 1, 2, 1, 1. É isso mesmo? 0. Não, aqui é 0. 0 vezes 1 mais 1 vezes 0, aqui dá 0. Então aqui também vai mudar, né? 0, 0, aqui fica 0. E A ao cubo, que é 2, 3, 0 e 1. Né? Se eu for fazer A à quarta, vai dar quanto? Só para a gente entender o padrão que surge, né? A vezes A ao cubo. 1, 0, 1, multiplicado pela matriz ao cubo, que é 2, 3, 0, 1. Né? Então vai linha vezes coluna. Aqui, deixa eu ver se eu... deixa eu ver se isso muda alguma coisa na minha matriz A ao cubo, né? Afinal de contas eu tinha errado aqui, né? Nessa matriz do A ao quadrado. Aqui é o 0. Então 1, 0. 0 de fato. Aí nesse primeiro elemento vai dar 1 também, ó. Desculpem aí, eu errei esse número, esse dígito aqui de baixo, então isso afetou no outro número, né? Então esse aqui é 1, 3, né? Então fica mais fácil ainda. Aqui é 1, 3. Então linha vezes coluna aqui vai dar 1, linha vezes coluna aqui vai dar 4, linha vezes coluna vai dar 0 e aqui vai dar 1, né? Então a gente identifica o seguinte, ó, quando a potência é 1, o elemento que surge aqui é o 1. Quando a potência é 2, esse elemento aqui é o 2. Quando a potência é 3, esse elemento é o 3. Quando a potência é 4, esse elemento é 4. Né? Então a gente intui que A elevado a n é 1, n, 0, 1. Né? Porém, a gente faz a demonstração disso por indução. Né? Então, a gente já tem aqui, ó, por indução. Por indução, temos
né? Quem está fazendo teoria dos números agora já entendeu como é que faz isso, né? A gente estabelece a base de indução, né? Que é o que? Para n igual a 1, né? Temos que de fato a elevado a 1 é 1101, né? Está estabelecida a nossa base. Aí a hipótese de indução, quando n igual a k, a gente afirma que é verdadeiro, que a elevado a k, 1k01, certo? E em seguida vem o passo de indução. É saber se quando n é igual a k mais 1, se de fato você tem que a elevado a k mais 1 vai ser igual a 1, k mais 1 e 1. Né? Essa parte é que a gente precisa demonstrar. Né? Aí como que a gente faz isso? A demonstração dessa parte. Você tem a hipótese de indução, que é a elevado a k, né? Igual a 1, k, 0 e 1. Né? E a partir dessa hipótese você tem que obter esse a elevado a k mais 1. Né? Então, o que você precisa para a elevado a k virar a elevado a k mais 1? Você tem que multiplicar ela por 1, né? por a elevado a 1. Quer dizer, então isso dá quanto? Isso dá 1k01 multiplicado pela matriz A1, que é a nossa base de indução, né? Opa. Resultado, linha vezes coluna aqui vai dar 1, linha vezes coluna, ó, 1 vezes 1 mais k vezes 1, dá k mais 1. E aqui 0 vezes 1 mais 1 vezes 0. E aqui 0 vezes 1 mais 1 vezes 1, deu isso. Provou que o passo de indução realmente deu o que a gente sugeria, né? Se provou isso daqui, se a gente conseguiu demonstrar com base nas informações que temos que isso aqui é verdade, a gente provou o problema. De fato, a elevado a n é igual a 1n01 para todo n. Aí no caso a gente considera os números naturais, né? Certo? Era isso. Nessa questão 5 era só fazer dessa maneira mesmo. O item A era só para entender o padrão e o item B era só para generalizar esse padrão e afirmar que para qualquer n valeria. Beleza? Alguma dúvida, gente? Não. Não? Então, beleza. Então, nesse caso, a gente encerra por aqui, certo? E na próxima aula a gente já começa a falar sobre determinantes. Né? Já vimos aí, daqui a pouco vou postar a lista sobre a aula de hoje. E na aula seguinte é que a gente vai começar a ver uma série de propriedades do conteúdo de determinantes. Ok? Então, nesse caso, até a próxima aula e a gente se vê, né? Bons estudos aí, boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. E agora? O que eu falo pro moço?